Olá meus amigos e minhas amigas, meu nome é Daniel Francisco Melo, sou cirurgião plástico, cirurgião crânio-maxilofacial aqui da Clínica Vivater. O nosso assunto escolhido para hoje é lipoaspiração, né? Logicamente mais um assunto muito extenso dentro da nossa especialidade, mas que ao longo do tempo e da prática do nosso consultório a gente percebe as dúvidas e os questionamentos dos nossos pacientes, das nossas pacientes, quais são os mais frequentes e aquilo que muitas vezes no mesmo dia nós respondemos várias vezes. Então, sem dúvida nenhuma, é uma cirurgia que frequentemente ocupa o primeiro lugar, né, junto com as cirurgias de mama, das mais realizadas dentro das cirurgias plásticas ditas estéticas. A lipoaspiração é uma cirurgia que deve ser entendida como uma cirurgia do contorno corporal, né, nessa ideia em que ela se encaixa. Então, o que é o aspecto mais importante da lipoaspiração, como todas as outras cirurgias, é a sua indicação, né? Então, por que aquele paciente ou aquela paciente vai ser submetido a esse procedimento, né? Nós podemos discutir uma série de aspectos em relação à segurança, o local de realização do procedimento, isso são coisas importantíssimas também, sem dúvida. Mas o ponto mais crítico, pelo menos a forma como eu interpreto, a forma como eu explico para os meus pacientes e para as minhas pacientes é: o que você deseja com essa cirurgia, o que precisamos, o que pode ser resolvido, né? Então, o entendimento de que a lipoaspiração é uma cirurgia para emagrecer alguém, ele já começou errado, ele está errado, e se esse paciente tem essa ideia, ele não deve ser operado, na minha opinião. Vez ou outra nós ouvimos notícias na mídia de pacientes que foram submetidos a lipoaspirações de volumes absurdos, com sangramentos, com complicações, riscos até mesmo maiores, até chegando a óbitos em algumas situações. E frequentemente a gente observa volumes exagerados, áreas muito extensas e uma ideia da cirurgia como se fosse para emagrecer alguém. Não é esse o objetivo. A lipoaspiração que é bem indicada e que normalmente obtém um sucesso, uma satisfação, tanto pela paciente quanto pelo cirurgião, é a lipoaspiração indicada para tratamento de gordura localizada, áreas de lipodistrofia, como nós costumamos dizer, né? É lógico, a gente pode aproveitar, regularizar alguma área próxima, utilizar a gordura que foi retirada como preenchimento, como lipoenxertia para outros segmentos. Essa também é uma outra discussão, mas o ponto mais crítico é esse, a indicação, né? Gordura localizada, áreas segmentares, os resultados sem dúvida nenhuma vão ser melhores, né? Com riscos muito menores também. Outra dúvida que é extremamente frequente, que nós nos deparamos aí quase que todos os dias no nosso consultório, é assim: pacientes que pesquisaram na internet e viram mini lipo, hidrolipo, vibrolipo, uma série de outras nomenclaturas, né? O procedimento na prática ele vai permanecer o mesmo, a gente pode colocar. O que podem ser utilizados são associações, né? Falar mini lipo, no meu entendimento, na minha opinião, é uma coisa meio de caráter duvidoso, ou, né, você está querendo diminuir um procedimento. Não é esse o caminho. A associação hidrolipo seria que você está injetando líquido. Praticamente em todas as lipoaspirações nós injetamos líquido. Esse líquido é o soro com anestésico e soluções com adrenalina para ajudar e facilitar a realização do procedimento. Existe uma técnica chamada técnica seca, em que você não injeta líquido, né, e faz só a aspiração diretamente. Ela tem algumas indicações e pode ser utilizada. Os outros nomes, vibrolipo, significa o quê? Vibrolipo é que você está associando na cânula um movimento, né, a partir de um aparelho, um movimento vibratório da ponta da cânula, para facilitar a quebra de tecido, a aspiração, sobretudo em áreas em que isso possa ser um pouco mais difícil, e também você tem um trabalho facilitado do ponto de vista de movimentação ou de cansaço, vamos dizer assim, do cirurgião, é menor. Existem métodos associados a ultrassom, né? Então você vai fazer um ultrassom pré-operatório no centro cirúrgico e também durante o procedimento, para ajudar na quebra, na fragmentação do tecido gorduroso, com o objetivo de facilitar a aspiração, né? E por último, uma coisa que também tem algumas indicações é o uso do laser, né? Tentando induzir muitas vezes uma retração da pele em algumas áreas. Isso também é interessante. Então, de modo resumido, é difícil tentar condensar a grande quantidade de informações que existem, principalmente informações da internet, a forma como eu vejo,
porque cada cirurgião explica de uma maneira, tem vários aspectos de sites e origens de informação na internet que não tem muito fundamento científico, pelo menos a forma como eu vejo. Mas o que é o importante? O método por si só é o mesmo. Você tem uma pequena incisão, uma cânula que hoje em dia tem em média de 2 a 4 milímetros de diâmetro, comprimento variável, 20, 25 centímetros, e essa cânula vai destruir e aspirar tecido gorduroso. Isso é um resumo bastante simplificado do que é uma lipoaspiração. O que pode ser feito antes, durante e depois do procedimento são coisas que visam, óbvio, melhorar resultados, diminuir riscos de complicação, como vários outros aspectos em outras técnicas cirúrgicas que nós utilizamos. Mas não pode ser confundido como uma diminuição, uma simplificação do procedimento, porque não é. Vai continuar sendo uma cirurgia com indicações e com cuidados, né? Existem normativas que falam que você pode aspirar até 5 a 7% do peso do paciente, dependendo de situações e tudo mais. A gente tem que analisar um sangramento que possa acontecer em algumas situações, isso também pode limitar o procedimento. E, sobretudo, um último comentário nesse sentido, a segurança e a localização, né? Existem relatos e a gente, infelizmente, ainda ouve muito de lipoaspirações extensas e grandes realizadas em ambientes sem o suporte anestésico ou um suporte hospitalar, lipoaspirações feitas em clínicas, em consultórios, com riscos significativos. Então, a lipoaspiração é uma cirurgia, tem que ser interpretada dessa maneira e não minimizada para colocar como uma coisa que possa ser feita de modo irresponsável, como infelizmente a gente observa. Por isso, sem dúvida, um índice de complicações mais frequente. E, sobretudo, de cirurgias feitas por profissionais não especializados, né? Os relatos que infelizmente ainda são frequentes é de lipoaspirações feitas por profissionais sem especialidade médica ou não cirurgiões plásticos, que sem dúvida colocando em risco a população de pacientes aí, tá bom? Muito obrigado pela atenção novamente, estamos à disposição para perguntas, comentários, são sempre bem-vindos. Outras dúvidas, sugestões para próximos materiais, aí a gente está à disposição. Muito obrigado.